Esta é a primeira aula do módulo 3. Na primeira parte desta aula, estudaremos sistemas de dois componentes, no caso de sistemas de fases condensadas com formação de solução sólida. Na segunda parte da aula, estudaremos o caso de sistemas de dois componentes de fases condensadas sem formação de solução sólida, ou seja, sistemas com um eutérico binário. Em todos os casos, estudaremos sem formação de composto intermediário. Vamos lembrar a regra das fases de Gibbs. A variança, o número de graus de liberdade, e o número de componentes, menos o número de fases, mais 2. Quando diz o número de fases, se refere ao número de fases estáveis ou fases no equilíbrio. No caso de um sistema de um componente, resulta que a variança é igual a 3 menos P, o número de fases. E nesse caso, para uma única fase, temos 2 graus de liberdade ou variança 2. Os graus de liberdade são pressão, temperatura, e é por isso que os diagramas de fases são figuras que representam a pressão em função da temperatura para o componente em estudo. Quando temos dois componentes, a equação fica 4 menos P. Isso significa que a variança máxima, ou seja, quando temos apenas uma fase estável, é 3. Então, isso é uma figura de 3 dimensões. Os eixos são pressão, temperatura e composição. E no caso de 3 componentes que estudaremos no módulo 4, a variança é 5 menos o número de fases estáveis. Então, a figura deveria ficar em 4 dimensões, ou o sistema ficaria em 4 dimensões, pressão, temperatura e 2 composições, com respeito a 2 dos 3 componentes. Certamente é impossível fazer uma figura deste tipo, e já veremos então no módulo 4 que será preciso fazer algumas aproximações. Mas, nesta aula, ao igual que no módulo 2, falamos de sistemas de dois componentes, ou seja, sistemas binários, onde o grau de liberdade máximo é 3. Como mostra aqui esta equação. Fica, então, que para dois componentes teremos as seguintes possibilidades. Quando temos apenas uma fase estável, teremos 3 graus de liberdade. Quando temos duas fases no equilíbrio, os graus de liberdade se reduzem para 2. E quando temos 3 fases no equilíbrio, temos apenas 1 grau de liberdade ou variança 1. Quais são esses graus de liberdade? Composição, pressão e temperatura. No caso de uma fase, não há dúvidas. 3 graus de liberdade e são estes 3: composição, pressão, temperatura. No caso de duas fases, quais são esses 2 graus? 2 deles, por exemplo, composição e pressão, ou composição e temperatura, ou pressão e temperatura. 2 serão escolhidos e o terceiro ficará automaticamente definido, então não será um grau de liberdade. No caso de 3 fases no equilíbrio, temos apenas 1 grau de liberdade. Qual? Um deles, ou a composição, ou a pressão, ou a temperatura. Escolhida uma dessas 3 variáveis, por exemplo, escolhida a composição, já fica estabelecida qual a pressão e qual a temperatura. Escolhida a pressão, fica estabelecido qual será a composição e qual a temperatura, e assim por diante. No
caso, então, do sistema de dois componentes, poderíamos fazer uma aproximação ou uma suposição, ou colocar uma condição para reduzir a variância. E essa condição que é colocada é que a pressão seja constante. Nós já fizemos isso no módulo 2, quando trabalhamos com o sistema binário, equilíbrio líquido-vapor. E naquele caso, nós escolhemos, em algumas oportunidades, a pressão como constante e fizemos uma figura temperatura em função de composição, e em outros casos, escolhemos a temperatura como uma constante e trabalhamos diagramas de pressão-composição. No caso de sistemas de fases condensadas, ou seja, sólido e líquido, normalmente se escolhe a pressão como uma constante. E nesse caso, a variância pode ser indicada com uma linha. Esta linha aqui significa que a pressão é constante e por isso é diminuída dos graus de liberdade, ou seja, a linha tem um grau de liberdade a menos que simplesmente V. Caso você não se sinta confortável com usar essa nomenclatura, não é problema nenhum. Continuam usando V, a variância total, e colocam a frase de que vocês estão trabalhando a pressão constante. Mas então, no caso de pressão constante, a variância fica 3 menos P, o número de fases. Portanto, quando temos uma fase, ficarão apenas 2 graus de liberdade. Vejam que não é que o sistema com uma fase tem 2 graus de liberdade, ele tem 3, mas o primeiro deles, a pressão já foi escolhida. Escolhida a pressão, ficam outros 2 para serem escolhidos. Né? Isso é o que significa V' igual a 2. Quando temos 2 fases em equilíbrio, se foi escolhida já a pressão, fica apenas 1 grau de liberdade. E quando temos 3 fases no equilíbrio, se já escolhemos a pressão, não há nada mais que escolher. Então, se fala que o sistema é invariante, mas tem que ter ficado muito claro que é invariante nessa condição na qual a pressão já foi escolhida como uma constante, que será o caso que nós vamos trabalhar ao longo deste módulo. Então, como a pressão já foi escolhida, os graus de liberdade que ficam são composição e temperatura, com o mesmo critério de antes, ou seja, neste caso de uma fase, podemos escolher ambos, a composição e a temperatura. No caso de 2 fases no equilíbrio, podemos escolher um deles. Se escolhemos a composição, a temperatura já fica fixada. Se escolhemos a temperatura, a composição já está fixa, segundo o diagrama de fases. E quando temos 3 fases no equilíbrio a uma dada pressão constante, já não há mais nada que escolher, como vocês verão no diagrama, isso corresponde a uma dada composição e a uma dada temperatura. Apenas para contextualizar, vamos lembrar que nós já estudamos sistemas binários no módulo 2, e 2 componentes, e estudamos estes 2 tipos de sistemas, soluções com comportamento ideal e soluções que apresentam um agiótropo. Na aula de hoje, nós vamos estudar algo novo, que são fases condensadas, como já foi dito. No caso de sistemas binários de fases condensadas, há diferentes situações que podem se apresentar. Um caso são sólidos que formam solução sólida. Esses sólidos são chamados de sistema isomorfo, ou na verdade o sistema é chamado de sistema isomorfo. Na verdade, um sistema isomorfo é um sistema que apresenta solução sólida e certamente apresenta solução líquida, ou seja, apresenta solução nas 2 fases,
sólida e líquida. Existe também a possibilidade na qual os sólidos não formam uma solução sólida. Os líquidos formam, mas os sólidos não formam. E esses sistemas são chamados também de sistemas com eutérico binário. E, nesse caso, temos duas possibilidades. Com composto intermediário, ou seja, com formação de um composto intermediário por reação química dos componentes originais, ou sem composto intermediário. Existem claramente situações intermediárias nas quais o sistema, em algumas composições, é isomorfo, ou seja, apresenta solução sólida, e em outras composições não forma solução sólida. No material extra do módulo estão colocados alguns exemplos, mas eles não serão considerados na disciplina neste período, porque não temos tempo de discutir sistemas tão complexos em apenas 12 semanas de aula. Para que vocês possam comparar os diagramas de hoje com os diagramas do módulo 2, coloquei aí o diagrama para o sistema líquido-vapor para uma solução que apresenta comportamento ideal. Certamente que o vapor também apresenta comportamento ideal e se comporta como um gás ideal. No caso que fosse escolhida a temperatura como constante, o diagrama fica pressão em função de fração molar ou de composição, no caso geral. Temos uma linha, esta linha aqui, que representa a equação do ponto de bolha, e uma curva que representa a equação do ponto de orvalho. Esta área aqui superior é a área na qual o líquido é a fase mais estável. Esta área é a área na qual o vapor é a fase mais estável, e esta é a região bifásica, onde temos duas fases, líquido e vapor no equilíbrio. Não se pode esquecer que, dado um sistema, por exemplo, o sistema C, não significa que o sistema está no ponto C. Esse ponto corresponde apenas à composição global. Mas esse sistema tem uma fase vapor, que tem a composição V, e uma fase líquida, que tem a composição A. No caso de um diagrama a pressão constante, ou seja, a temperatura em função de composição, também temos duas curvas que separam as regiões de uma fase da região bifásica. Vejam que nesse caso temos o vapor na parte superior, o líquido na parte inferior, e mais uma vez a linha de baixo, a curva de baixo, da composição da fase líquida, e a curva de cima da composição do vapor. Temos também o caso de sistemas onde a solução não apresenta comportamento ideal e o desvio da lei de Raoult é suficientemente grande para que seja observado ou o máximo ou o mínimo de pressão de vapor. Aqui está representado o caso do máximo de pressão de vapor. Vejam que a figura está a temperatura constante. O máximo, um azeótropo de máxima pressão de vapor, corresponde a um azeótropo de mínima temperatura. E podemos ter o caso exatamente ao contrário também. Tudo isso apenas para que vocês possam confrontar essas figuras com as figuras que hoje iremos aprender. Então, nesta primeira parte da aula, vamos nos concentrar em um sistema isomorfo. Como foi falado, um sistema onde os sólidos formam uma solução sólida e certamente também os líquidos formam uma solução. Vamos inicialmente estudar esse sistema, o caso do cobre-níquel,
que es uno de los casos más conocidos de un sistema binario para un sistema isomorfo, y llamado también de sistema binario simples. Esta figura y as próximas sobre o caso do cobre e níquel foram retiradas do livro de Callister, da oitava edição, no capítulo 9, onde tem umas belíssimas figuras, e caso vocês tenham possibilidade de acessar ao livro, realmente poderão ver aquelas figuras. Estamos mostrando aqui alguns sistemas que correspondem a níquel-cobre. Esses sistemas que formam solução sólida são chamados de ligas. Então, isto é uma liga níquel-cobre, esta também de cima é uma liga níquel-cobre, esta também aqui. Vocês observam que tem diferentes cores, porque correspondem a diferentes composições, certo? As que têm mais cobre terão uma cor mais avermelhada, as que têm mais níquel terão uma cor mais perto do cinza. E nestas aqui, por causa da luz com a qual a fotografia foi tirada, parece que a cor não fosse uniforme, mas realmente a cor é uniforme, da mesma forma que nesta que estamos observando aqui. Eu recomendo que, para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre as ligas, de uma forma, mesmo que seja qualitativa e informativa, mas para entender melhor o que estamos falando, vocês vejam este pequeno filme que está mostrado aqui e outro filme que estão indicados ao final desta aula. Um deles é muito curtinho, apenas 1 minuto, o outro é um filminho bastante maior, de uns 20 minutos, do Telecurso 2000, mas eu recomendo fortemente, porque ele mostra muito bem as diferentes ligas que tem, não só do cobre com níquel, mas do cobre com outros metais, os diferentes usos e propriedades dessas ligas. Mas nós aqui na aula vamos estudar o diagrama de fases. Então, este é o diagrama de fases, e desse diagrama nós podemos saber quais fases estão presentes, qual a composição das fases e quais as porcentagens ou frações em cada fase. Vejam que o diagrama está feito a pressão constante, mesmo que não esteja escrito em lugar nenhum, se entende que ele é a pressão constante. Está representada a temperatura, geralmente são temperaturas bastante altas, em função da composição. É bastante frequente que este tipo de diagramas esteja representado na forma de porcento de massa de um dos componentes. Vocês irão perceber isso porque a escala será de 0 a 100 e não de 0 a 1, como estávamos acostumados na maioria dos diagramas para sistemas líquido-vapor. Vocês observem que aqui neste extremo, no extremo do lado esquerdo, nós temos cobre puro, 100%, e 0% de níquel. Portanto, este ponto aqui, 1085 graus centígrados, é a temperatura de fusão do cobre puro. E do lado direito, nós temos níquel puro, 100% de níquel, 0% de cobre. Então, esta temperatura, 1453 graus centígrados, é a temperatura de fusão do níquel puro. Portanto, o diagrama do sistema binário está dentro da área toda da figura. Esta linha vertical da esquerda e a linha da direita correspondem aos dois sistemas puros.
Veja também que nós temos uma linha e uma curva. Essa linha é chamada de linha sólidos. Essa linha separa a face sólida desta região do meio, que já vamos explicar. E na parte aqui temos uma curva, que é chamada de linha líquidos, e que separa o líquido desta região aqui. Esta região, onde está escrito alfa mais líquido, é a região bifásica, onde temos duas fases no equilíbrio, o líquido e o sólido. Porque normalmente neste tipo de diagramas não está escrito aqui sólido. Normalmente está escrito na letra grega, alfa, beta, gama, que indica que isso é uma liga. Quando vocês veem a letra grega, vocês já sabem que esta fase que está aqui é uma solução sólida, chamada geralmente de liga. Esto que está aquí es una única fase, porque esa solución sólida es homogénea. Tem propriedades químicas e físicas iguais em toda a sua extensão. A fase de cima aqui, o líquido, também é uma única fase, porque ela também é uma verdadeira solução e tem propriedades físicas e químicas iguais em toda sua extensão. Então, isto corresponde a uma região de uma fase, isto corresponde a uma região de uma fase, e isto que temos aqui no meio é a região bifásica, onde temos o líquido e a solução sólida, que chamaremos de alfa, ou beta, ou gama, dependendo do sistema. É possível, então, dentro desta região bifásica, traçar uma linha a uma dada temperatura, por exemplo, de aqui até aqui, uma linha. Essa linha é uma isoterma, claro, porque está a temperatura constante, ou também chamada de linha de amarração, porque ela amarra a linha líquidos e a linha sólidos. Onde está o sistema? Ele está aqui no meio? Não, aí no meio está só a composição global, igual que acontecia nos outros diagramas. Na verdade, a composição da fase líquida está dada pela linha líquidos, por isso se chama assim, e a composição da fase sólida está dada pela linha sólidos, e de aí seu nome. Vamos olhar então com mais detalhe esta região que está pertinho desse pontinho que foi indicado como verde. E está aqui um zoom desta região e agora eu indiquei o pontinho em questão que nós queremos estudar. O que significaria esse ponto? Um sistema que está a esta temperatura, então esta temperatura é 1250 graus centígrados, e com esta composição global, que depois veremos que é 35% em massa de níquel. Então, este é o ponto que nós estamos estudando. Já estamos vendo que quando ele está a esta temperatura, ele está na região bifásica. É claro que este sistema, representado por esta zeta azul, quando está, por exemplo, a esta temperatura baixa, ele está todo na fase sólida. É uma solução sólida que chamamos de alfa, a liga, níquel, cobre, com essa composição, como já falamos, só uma fase. E quando estamos aqui por cima, por exemplo, a 1300 graus centígrados, só temos o líquido, que são aquela liga fundida, está no estado líquido. Mas aqui, nesta região de temperatura, aqui, até aqui, nesse intervalo de temperatura, nós temos duas fases. E como nós sabemos, nós vamos marcar na linha de amarração primeiro
que corresponde à temperatura que estávamos vendo, 1250, a mesma figura, só que um pouquinho maior. Então, nós vamos fazer a linha de amarração com isoterma, que passa por um lugar onde a liga se encontra e está a uma dada temperatura. Aí fizemos a linha, certo? Vou mostrar novamente. Marcamos a linha. Feito isso, nós vamos determinar as intersecções das extremidades dessa linha com a curva líquidos e com a curva sólido. Desta forma, marcamos. Posteriormente, então, a partir dessas intersecções, traçamos as linhas verticais. Para quê? Para poder ler no eixo das composições quais são os valores. Vejam que neste tipo de sistemas não se acostuma a usar aquela nomenclatura X, Y, Z que usávamos para o equilíbrio líquido-vapor, que usávamos X para o líquido, Y para o vapor, Z para a composição global. Aqui não existe uma nomenclatura tão uniforme, mas, por exemplo, pode ser adotada esta, que é colocar concentração, indicar como 0 a concentração ou composição global. Na verdade, como é por cento em massa, seria correto falar composição global. E aqui esta seria a composição do líquido e esta seria a composição da fase alfa. Vamos fazer um exemplo de como se pode fazer cálculos de quanto temos de sólido fase alfa e quanto temos de líquido. Esse exemplo vai continuar com a mesma figura, com a temperatura de 1250 graus centígrados e com a composição global de níquel de 35%, que é esta quantidade que está indicada aqui. Vamos fazer a leitura deste valor e deste valor. Provavelmente, no caso de vocês fazerem a leitura, poderão ter alguma dúvida se não está bem marcado o eixo, com milímetros, por exemplo. Né? Então, no caso que você tenha que fazer isso e as marcações não sejam muito adequadas, eu sugiro que vocês coloquem aqui embaixo ou em cima os valores que vocês leram, para ter certeza de que vocês estão considerando os mesmos valores que a pessoa que depois está lendo o trabalho de vocês. Nós vamos colocar, então, o balanço de massa. A massa do níquel mais a massa do cobre será igual ao 100% no total do sistema. E a massa que está na fase líquida, mas a massa que está na fase sólida alfa também é o total, não tem outra fase. Vejam que no caso de não ter a quantidade total de matéria no sistema, trabalharemos com porcentos. Se for dado para vocês uma quantidade em gramas ou quilogramas, é mais fácil trabalhar com essas quantidades. Ou seja, se é dado para vocês, por exemplo, que são 100 gramas, vocês irão colocar massa do níquel mais massa do cobre igual 100 gramas, ou 100 quilos. Ou se deram 200 gramas, 200 gramas. Fica um pouquinho mais fácil ou menos confuso para vocês, se vocês colocam aqui as gramas ou as quilogramas. Mas neste exercício não foi dada a quantidade de massa, porque é uma resolução genérica. Então, 100%. Aqui significa 100% da massa do sistema. Toda a massa do sistema. Colocamos, então, a regra da alavanca da mesma forma que foi feita no módulo
2. E então, a massa do líquido vezes esta diferença, a composição do líquido menos a composição original, inicial, é igual à massa da fase alfa vezes esta diferença aqui, a composição da original menos a composição da fase alfa. Vocês não precisam se preocupar pelo sinal. E, eventualmente, você vai errar e vai ficar com sinal, uma diferença com sinal negativo e outra com sinal positivo. Eu recomendo que vocês coloquem as barrinhas e trabalhem com valores absolutos para não se preocupar com o sinal, porque o que importa é esta diferença respeito de esta diferença aqui. Feito isso, nós vamos substituir pelos valores. Então, a composição do líquido foi lida aqui como este número sendo 31,5 e este número aqui, composição alfa, foi lido como 42,5. Caso vocês leiam 42, por exemplo, no 42,5, não é problema, desde que aqui vocês escrevam a leitura, 42. Obviamente que não podem ler 50, porque é um número que não faz sentido no contexto dessa escala. Mas distinguir 42 de 42,5 em uma escala tão imprecisa, tão ruim como essa, é difícil, então vocês poderiam ter essa pequena escolha e pequena diferença dos cálculos de um para outro colega. Fazemos a conta e então vemos que a massa do líquido no sistema é 2,14 vezes a massa da fase alfa. Vejam que a massa do líquido está representada por este comprimento. E a massa da fase alfa está representada por este comprimento aqui. E isso é consistente com a conta que temos aqui, que a massa do líquido é a massa da fase alfa vezes 2,14, ou seja, aproximadamente o dobro. Combinando esta equação com a equação acima, que a massa do líquido mais a massa de alfa é 100%, chegamos a resolver que a massa de alfa, fase alfa, é 31,85% do total, e a massa da fase líquida é 68,15% do total. Veja o seguinte. Tanto na fase alfa como na fase líquida temos ambos os compostos, níquel e cobre. O que significa, então, estes números? Esses números não é a composição da fase. Esse número significa que, do total do sistema, 31,85% está na fase alfa. E 68,15% do sistema está na fase líquida, ou seja, aproximadamente o dobro de massa está na fase líquida a respeito da massa que está na fase alfa. Dando um exemplo, se nós tivéssemos 100 quilogramas dessa liga de cobre e níquel, nós teríamos 68,15 quilogramas de líquido e 31,85 quilogramas de sólido, fase alfa. Mas ambas as fases teriam níquel e cobre. Quanto? O que indica aqui a figura. Nós teremos então, para esse exemplo de 100 quilogramas, 31,85 quilogramas na fase alfa. Dessas quilogramas e dessa massa na fase alfa, quantos níquel
e quanto cobre. Olhamos aqui. A composição do sólido, esta quantidade lida como 42,5%. Então, 42,5% da massa total de 31,85 kg, para o exemplo que estamos fazendo, será níquel, e o restante será cobre, que está no estado sólido. Como calculamos isso? Fazendo 0,425 vezes 31,85 ou fazendo 42,5 vezes 31,85 dividido 100, que é o mesmo. E do líquido que temos, para o exemplo de 100 kg, 68,15 kg de líquido, a quantidade que nós temos de níquel será 68,15 vezes a composição 0,315 ou 31,5 dividido 100. Ou seja, desta figura nós tiramos a quantidade de sólido, a quantidade de líquido e a composição do sólido e do líquido. Muito bom. Falta discutir um pequeno detalhe e qual é o significado desse diagrama de fases. E nós temos duas possibilidades: o resfriamento em equilíbrio ou resfriamento fora do equilíbrio. Os diagramas de fases representam este caso, o resfriamento em equilíbrio. Estas figuras também são do livro de Callister. Vamos ver isso com um pouquinho mais de detalhe. Vamos imaginar que nós temos aquela liga, 35% de níquel como líquido e que nos resfriamos. Quando chegamos a esta temperatura aqui, se forma a primeira quantidade muito pequena de solução sólida ou fase alfa, com uma composição uniforme. Qual composição? Esta de aqui, 46% de níquel. Ou seja, neste ponto aqui, nós teremos um líquido que tem 35% de níquel, que está em equilíbrio com um sólido que tem 46% de níquel e que é a fase alfa. Vejam que a fase alfa é mais rica em níquel que a fase líquida, que aqui tem a mesma composição que aqui. E isso é porque o ponto de fusão do níquel é maior. Vejam que no esquema está mostrado a fase líquida em amarelo e o sólido que se formou como pontinhos marrons, né? Com 46% de níquel para essa fase alfa. Para uma temperatura menor, por exemplo, esta aqui, nós teremos este líquido que tem a composição aproximadamente de 32% em níquel, em equilíbrio com este sólido, que é aproximadamente 43% de níquel, como está mostrado aí na figura. Então, teríamos uma quantidade menor de líquido agora, se formou mais sólido, no que está representado com pontinhos maiores, com outra composição, agora 43% de níquel no lugar de 46%. Se esse resfriamento é feito em uma forma muito lenta, de forma de manter o equilíbrio, então essa composição se reajusta e esse sólido passa a ter uma composição uniforme, que é a que corresponde a essa temperatura, e que é exatamente 43% de níquel. Até que chegamos a este ponto aqui, onde a composição do sólido seria o 35% original em níquel, e a composição do líquido é bem menor, é 24%
en níquel. Novamente, se esse resfriamento foi feito muito lentamente, vocês vão ter uma reacomodação do sistema e terá uma fase sólida uniforme, como aquelas fotografias que eu mostrei a vocês. Se isso não acontecer, se o resfriamento for em forma rápida, fora do equilíbrio, a distribuição dos graus de fase alfa não será uniforme. Isso é o que se chama o fenômeno de segregação, e então vocês irão ter um gradiente de concentração dentro do sólido que se formou, que aqui está representado com diferentes cores. Por quê? Porque simplesmente se forma o primeiro com uma composição e depois a composição vai mudando. E como aqui está representado, se formou o primeiro, depois de uma temperatura maior, por cima se forma uma camada, podemos dizer, com outra composição, de forma que finalmente ficou toda essa estrutura que é chamada de zonada, e que poderia ser representada aqui com cores diferentes e que certamente, no caso real, mostrará uma estrutura não uniforme, ou seja, isto não será uma verdadeira fase. Por que explico isso? Para mostrar que tudo o que estamos vendo de diagramas de fases se aplica a processos no equilíbrio. Finalmente, então, eu recomendo a vocês que vejam alguns vídeos, em particular eu poderia recomendar estes dois, e este vídeo que fala das ligas de cobre, que é o telecurso 2000, e na parte de 8 minutos 55 mostra o caso do níquel, na verdade é este pedacinho do vídeo, mas é muito interessante todo ele, porque mostra outras aplicações e propriedades das ligas de cobre, não só apenas da liga cobre-níquel. Vamos fazer um intervalo nesta aula, então desta forma termina a parte 1, para logo fazer a parte 2.